Olá, eu sou o Cleiton e irei acompanhar vocês na disciplina de Língua Portuguesa para o projeto Aprova Brasil. Como vocês sabem, em breve vocês estarão realizando o SAEB 2023 e estarei aqui para esclarecer algumas dúvidas. Vamos então? Nós hoje começaremos com um texto instrucional. Esse é um gênero textual que normalmente se encontra em receitas de bolo, em manuais de montagem de alguma coisa e na bula de remédio. E esse texto ele tem uma característica que é sempre estar dando uma orientação para aquela pessoa que estará lendo. Beleza? Então vamos para a leitura da bula de remédio do Pomadox. Pomadox. Apresentação. A pomada é apresentada em embalagens contendo um tubo com 40 gramas. Composição. Cada grama de pomada contém acetonida de triancinolona, 1 mg, neomicina base como sulfato, 2,5 mg. Indicações. Pomadox é indicada para o alívio das inflamações e coceiras causadas por doenças de pele. Contraindicações. Esse medicamento não deve ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Modo de usar. Aplicar uma fina camada de Pomadox sobre a área afetada. Posologia. Recomenda-se aplicar 2 a 3 vezes ao dia ou a critério do médico. Reações adversas. O medicamento pode provocar as seguintes reações adversas locais: queimação, coceira, irritação e ressecamento. Precauções. Pomadox não deve ser aplicada nos olhos. Caso isso ocorra, lavá-los com água abundante. Não use medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Pode ser perigoso para a saúde. Informe ao médico o aparecimento de reações indesejáveis. Então, como nós percebemos na leitura, cada um desses subtítulos, que está inclusive em caixa alta, até para chamar a atenção, eles vão dando informações específicas do uso desse medicamento. Tanto como que ele vai ser embalado, no caso aqui ele é embalado num tubo com 40 gramas, a composição, os elementos químicos que formam a composição dessa medicação, as indicações é para que ele serve, as contraindicações é quem não deve utilizar esse medicamento, a maneira de usar, a recomendação de como usar, as reações adversas, que seriam os efeitos colaterais que algumas pessoas podem manifestar com o uso dessa medicação, e as precauções, né, que são os cuidados que você deve, fora a orientação que sempre em toda a bula aparece, que não utilize medicações sem uma orientação médica, né? Esses textos, o texto da bula de remédio, ele tem sempre, normalmente, esses subtítulos, porque ele é um texto que ele tem um formato fixo. Esse formato ele é aprovado por uma instituição pública chamada Anvisa. O que a Anvisa faz? Ela aprova todos os protocolos em relação ao uso de medicações e inclusive o formato do texto. Por que isso tem que ser padronizado? Porque todas as medicações precisam ter essas informações. Então vamos resolver alguns exercícios a partir dessa bula de remédio. Esse primeiro exercício, nós temos que fazer o quê? Temos que ligar esses 3 substantivos, composição, posologia e adverso, com os seus significados. Existem 2 formas que nós podemos resolver esse exercício. Uma delas é voltando ao texto, fazendo a leitura de cada um dos títulos, porque nós temos o título composição, o título posologia e temos um título parecido com adverso. Só que eu quero fazer um outro caminho com vocês para mostrar sobre a formação da palavra. Vamos começar então com a palavra composição. Eu vou ler os 3 significados aqui
e a composição vai ser o mais fácil da gente encontrar. Então, indicação da quantidade de medicamento que se toma ou se aplica, contrário, oposto, desfavorável e conjunto dos elementos que compõem alguma coisa. Então, olha só essa palavrinha aqui, ó, compõe. Compõe, se algo compõe, provavelmente está ligado à ideia de composição. Então, a composição seria um conjunto dos elementos que compõem alguma coisa. A palavra posologia e adverso já são palavras que eu acredito que nós temos mais dificuldade de escutar no dia a dia, com mais frequência. Então vamos falar primeiro da palavra adverso. Olha o som dessa palavra. Adverso, não lembra uma outra palavra? Adverso, adversário. O que é o adversário? O adversário normalmente é alguém que está numa posição contrária à nossa. E se eu disser para vocês que existem outras palavrinhas que começam também com esse advers e que também têm o mesmo sentido. Por quê? Porque essas palavras elas possuem o mesmo radical. Vou explicar para vocês o que é radical. O radical é uma partícula da palavra, um pedaço da palavra que nunca muda. Mas como assim? As palavras mudam? Sim, as palavras elas derivam. Elas podem derivar de masculino para o feminino, de aumentativo para diminutivo, de plural para o singular. O radical é um pedaço dessa palavra que nunca muda. Então, olhem aqui no nosso material. Esse ADVERS, adverse. Dessa partícula de palavra, eu posso formar a palavra adversidade, adverso, adversativa e adversário. Aqui está, né, o que eu já tinha dito. Radical, partícula da palavra que não muda. Todas essas palavras, elas expressam uma ideia de oposição, de algo contrário, de algo diferente do normal. Então, se nós, agora com essas informações sobre o radical, voltarmos no exercício, nós vamos saber que adverso está ligado à ideia de contrário, oposto e desfavorável. E por último, sobrou posologia. Então, o que seria posologia? Posologia seria indicação da quantidade de medicamento que se toma ou se aplica. Muito bom, pessoal. Esse texto aqui, como eu falei para vocês, a da bula de remédio, não sei se vocês já tinham tido contato, mas é sempre muito interessante quando você pega essas bulas e você vai vendo para que serve as recomendações e as contraindicações, né? Fora as reações adversas, que eu acho que isso assusta um pouco a gente, né? Toda vez que a gente pensa nos possíveis efeitos colaterais, no caso aqui das reações adversas, queimação, coceira, isso não é nada legal, né? Se a gente está usando uma pomada. Nós vamos passar agora para um outro texto que vai estar um pouco dentro desse universo, inclusive faz uma menção a uma bula de remédio. No caso, esse texto aqui é mais uma narrativa, né? Um conto, um fragmento de um romance, na verdade, né? Porque ele é um trecho de um livro, que é o livro Felpa Filva, da Eva Furnari. Então, eu vou fazer a leitura agora. Felpo é um coelho poeta que troca correspondências com Charlot, sua leitora e fã. Ela sempre escreve para ele, sugerindo mudanças em seus poemas. Um dia, Charlot convida Felpo para tomar chá com ela. Veja como Felpo reagiu ao convite. Diante daquele convite ousado, a orelha direita de Felpo recomeçou a tremer. Ele ficou muito nervoso. Felpo não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa aguda, agudíssima. Pegou a caixa de remédios, onde tinha todo tipo de coisa para orelite. Procurou um vidro de Destremil, um xarope para orelhas descontroladas. Leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor de efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. Olha que divertido esse texto, né? Esse texto, a autora faz o quê? Ela
pega umas palavrinhas, ela vai brincando com as palavrinhas, deixando ela dentro deste universo da farmácia, da medicina. Então ela traz palavras que vão se aproximar um pouco de nome de doenças e palavras que se aproximam com o nome de medicamento. E o mais legal é que nesse texto o coelho ele vai atrás da bula, né? Essa bula, um texto que a gente acabou de ler, para tentar encontrar a recomendação para tentar sanar esse probleminha que ele tem, né? Vou fazer uma observação aqui com vocês para essa palavrinha aqui, ó, orelite. Orelite lembra o quê? Lembra o som de orelha. Vou chamar a atenção também para a ilustração. Olha o jeito que tá a orelha do felpo, toda tremulosa, né? E falando sobre orelite, eu acabei de falar para vocês sobre o radical, né? O radical, como eu expliquei, é aquela partícula da palavra que ela nunca muda. Mas existem outras partículas que também formam as palavras. No caso, aqui nessa orelite, a gente tem esse it, que vai no final. O que é esse it? Nós chamamos ele de esse pedacinho de palavra que entra e se complementa a outras palavras ou a outros radicais, é uma partícula que se chama sufixo, e é essa partícula que completa uma palavra ou um radical. Esse sufixo it, ele expressa muitas vezes uma ideia de inflamação. Então é muito comum nós encontrarmos palavras que terminam com esse it e elas estão relacionadas a algum tipo de doença inflamatória. Por exemplo, a bursite, o apendicite, a tendinite e a gengivite. Então, quando nós falamos sobre formação de palavras, eu falei o radical é aquilo que não muda. O que vem para o final da palavra nós chamamos de sufixo. Mas vocês sabiam que também pode ser que uma partícula de palavra ela entre no início da palavra. Aí, no caso, nós chamaríamos isso de prefixo. E eu vou dar um exemplo com o próprio texto. O felpo, ele toma um remédio chamado destremil. Se a gente separasse essa palavra, é quase como se ele estivesse destremendo, né? Esse mil aí dá uma sonoridade de remédio mesmo, né? De remédio que a gente às vezes escuta em propagandas de farmácias. E aí, esse pedacinho da palavra aqui, ó, o des, ele é um prefixo. E aí, com essa brincadeira das palavras, ela faz o texto ficar mais divertido, trazendo esse roteiro de doença, né, de problema, de uso de medicamentos, só que de uma forma divertida quando ela faz essa brincadeira com as palavras, né? Vamos responder alguns exercícios, então? No trecho ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa aguda, agudíssima. O termo destacado foi usado para... Será que vocês já tiveram algum tipo de inflamação? E aí vocês foram no médico e ele falou que essa inflamação era aguda? Quando nós falamos que algum tipo de inflamação é aguda, significa que ela está um pouco tensa, né? Que ela está um pouco elevada. No caso aqui do texto, a autora fala que não é só aguda, é agudíssima. Como eu acabei de explicar para vocês sobre a questão dos sufixos, vamos reparar nesse finalzinho de palavra aqui que nós também chamamos isso aqui de sufixo, esse íssima. Normalmente, quando nós temos esse sufixo íssima, nós estamos dando a maior ideia para aquela palavra. Então pensem, belíssima, inteligentíssima. Esse sufixo ele dá uma ideia de superlativo, né? Do maior, daquilo. Então, quando ela usa essa palavra, ela repete com duas derivações, né? O agudo, depois o agudíssima, ela está tentando fazer o quê? Mostrar que o problema era realmente sério. Então essa seria a resposta mais adequada. Mas eu vou ler as outras respostas só para a gente não ficar com dúvidas. Criar efeito de rima e dar a impressão de que o coelho estava tremendo. Não, não. Aqui a resposta adequada é mostrar que o problema era realmente sério, era um problema agudo, agudíssimo. Qual foi a estratégia utilizada por Felpo para se certificar de que o xarope era o remédio correto para a crise de
Orelite. Se vocês se recordam lá da leitura do texto, ele leu a bula 3 vezes. Era uma pessoa, né, bastante precavida. Então ele leu, até ter certeza que ele ia tomar, porque ele morria de medo de efeitos colaterais, que seriam manifestações de coisas no corpo provocadas por esse remédio que, na verdade, não deveriam provocar. Isso só acontece com algumas pessoas, normalmente quando elas descobrem que elas têm algum tipo de alergia a um dos componentes dessa medicação. Próxima pergunta, então. Em que local da bula seria apresentada a informação de que Destremil é um xarope armazenado em vidro? Pessoal, para responder essa sobre o Destremil, eu quero voltar para o texto do Pomadox só para nós identificarmos aonde que estão as informações do Pomadox, mas agora nós vamos responder sobre o Destremil, tá bom? Destremil. Então, lá no Pomadox, nós temos a informação de como é apresentado, como é armazenada a pomada na parte da apresentação. Então, nós podemos supor que, como eu falei para vocês, esses textos eles são padronizados pela instituição chamada Anvisa. Então, todos os textos eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então, se no Pomadox a informação de como ela é armazenada está na apresentação, na bula do Destremil, nós também podemos concluir que ela é apresentada na apresentação. XVI. Felpo tinha pavor de efeitos colaterais. Que parte da bula deixará o coelho a par dos efeitos colaterais provocados pelo remédio? Composição? Composição nós já sabemos que é os componentes químicos. Posologia, se a gente recuperar o outro exercício que falava até da bula da Pomadox, ela está falando sobre a recomendação de usos diários. Modo de usar seria o modo de usar, então aqui a resposta mais adequada seria reações adversas. Só que vamos retomar no outro texto só para fazer a comparação, tá? Para ver se lá nas reações adversas, o Pomadox também estaria falando de efeitos colaterais. E aqui nós temos, ó, nas reações adversas, o medicamento pode provocar as seguintes reações adversas. Locais, né? Queimação, coceira, irritação e ressecamento. Então, se naquela bula as informações estão aí, na bula do Destremil também estaria nesse campo das reações adversas. Felpo tomou 2 colheradas de Destremil. Em que parte da bula ele encontrou a informação da quantidade de remédio que ele deveria tomar? Então, para ficar mais fácil, novamente, vamos ver o texto do Pomadox só para ver aonde que estava a informação da quantidade desse remédio que ele teria que tomar, né? Então, nós temos aqui na parte da posologia do Pomadox, falava que a pomada deveria ser aplicada de 2 a 3 vezes no dia ou ao critério do médico. Então, fazendo essa relação com a possível bula do Destremil, seria a parte da posologia. Muito bem, vamos seguir? Vamos seguir agora para um outro tipo de texto. Nós estávamos falando sobre a bula de remédio, depois nós lemos uma narrativa, né, um fragmento de um romance, né? Quando eu falo fragmento de um romance, é um pedaço de um texto contido num livro, numa história narrativa bem longa. Nós vamos ver agora outro gênero textual, que é o texto de divulgação científica, que é um texto que normalmente vai trazer informações do campo das ciências para nós, com apontamentos de pesquisadores, sobre isso que o texto se trata, né? Então, vou fazer a leitura do texto agora para vocês. As Poderosas da Terra. Uma sociedade extremamente organizada, que não possui nenhum tipo de liderança. Parece impossível? Não no mundo das formigas. Pertencentes ao grupo de insetos sociais, elas vivem em colônias.
Dentro do ninho, as tarefas são divididas entre as castas e cada uma cumpre seu papel. A maioria das formigas em uma colônia são fêmeas, reprodutoras, as rainhas, e não reprodutoras, as operárias. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem um ninho, coletam comida e água, limpam, alimentam machos, larvas, em alguns casos, a rainha e protegem o formigueiro. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Existem 9.536 espécies de formigas catalogadas no mundo, mas estima-se que a quantidade real seja cerca de 18.000. Só no Brasil são mais de 2.000 conhecidas. Olha que interessante, né? Se eu fosse contar para vocês, eu só diria que existem 5 tipos de formiga que seriam as que eu conseguiria dar o nome. Jamais imaginava que existia tantas espécies de formigas. Então, como eu comentei com vocês, o texto de divulgação científica, ele vai trazer essas novas informações interessantíssimas, né? Porque nunca a gente pode imaginar que existe essa diversidade e a formiga, né, simbolicamente, até por conta da fábula da cigarra e da formiga, nós temos essa imaginação de que elas são muito trabalhadoras, né? Mas aqui com esse texto nós temos uma informação além disso, que elas são realmente muito organizadas, né? No sentido que se a gente compara a forma como as formigas se relacionam entre elas com os humanos, elas são muito mais organizadas que nós humanos na questão de que elas trabalham em equipe, trabalham de forma coletiva. Olha que interessante esse texto. Então, bora lá responder algumas questões. Uma sociedade extremamente organizada. Assinale as características que justificam o uso da palavra destacada. Antes de eu ler as alternativas, eu quero falar para vocês sobre essa palavra, extremamente. Extremamente é uma palavra que é classificada como um advérbio e ela dá uma ideia, ela dá uma intensidade para alguma coisa. No caso aqui dessa frase, uma sociedade organizada. Organizada seria uma característica dessa sociedade. Mas além dela ter essa característica, ela tem essa característica intensamente. É uma coisa realmente que chama a atenção, porque é extremamente organizada. Pelo menos é assim que está sendo expresso nessa frase. Então, vamos fazer a leitura das opções. Há mais de 9.000 espécies de formigas catalogadas no mundo. Dividem todas as tarefas e cada uma cumpre seu papel. Podem causar estragos em plantações, residências e hospitais. A rainha é a reprodutora e as operárias fazem todo o trabalho na colônia. Em áreas naturais, fazem parte do equilíbrio ecológico. A questão está falando que nós precisamos pegar uma das opções que ilustrem, né, essa sociedade extremamente organizada. Então, as opções são: dividem todas as tarefas e cada uma cumpre seu papel. Então, isso aqui é um exemplo de organização. E também que a rainha é a reprodutora e as operárias fazem todo o trabalho da colônia. Isso aqui é outro exemplo de organização, né? As outras opções: há mais de 9.000 espécies de formigas catalogadas no mundo. Não necessariamente fala de uma sociedade organizada. Podem causar estragos em plantações, residências e hospitais, também não. E em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. Então, no caso, essas duas opções são as opções mais adequadas. Nesse trecho, qual é o fato e qual é a opinião sobre esse fato? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque nós precisamos saber diferenciar quando que nós estamos tendo uma opinião do jornalista e quando que nós estamos tendo o fato. Só nesse trechinho, uma sociedade organizada.
Qual que é o fato? O fato já é explicado pelo campo das ciências, que as formigas, elas sim têm uma sociedade organizada, pela forma como elas convivem, elas vivem, elas se relacionam entre elas. Só que essa palavra, extremamente, ela é uma intensificação que o escritor desse texto está colocando. Então aqui é uma opinião dele, porque é um ponto de vista dele, porque se ele enxerga a forma como as formigas se organizam, e de fato elas se organizam, mas ele enxerga isso de uma forma extrema, muito intensa. Então, o fato aqui é a sociedade ser organizada e a opinião seria a palavra extremamente. Belezinha? Releia estes trechos. As formigas só agem como pragas. As tarefas são divididas entre as castas. Essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho. Que palavra destacada significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam características semelhantes, né? Vamos buscar um caminho para a resposta, né? Que vai ser aqui por eliminação. Nós sabemos que a palavra praga, ela é algo meio ruim, meio danoso. E ninho, que é um lugar onde normalmente ficam os ovos de algum determinado animal ou inseto. Então, sobraria a palavra castas como resposta. Mas para confirmar, se a gente lê os textos, as formigas só agem como pragas, essas últimas fazem o trabalho pesado, constroem o ninho e as tarefas são divididas entre as castas. Entre o quê? Olha, vamos tentar inferir, né, deduzir o sentido dessa palavra. Se elas estão sendo divididas entre alguma coisa, nós podemos supor que elas estão sendo divididas entre grupos. Então, que palavra destacada significa grupos de indivíduos de uma mesma espécie animal que apresentam característica semelhante? As castas. Deixa eu escrever aqui. Muito bem. Apesar de causarem estragos em plantações, residências e hospitais, podendo até colaborar com infecções, as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem, pois em áreas naturais fazem parte do equilíbrio ecológico. A palavra destacada, o porém, pode ser substituída por questões que falam para que vocês façam substituição. Se vocês tiverem dificuldade de interpretar, eu sempre dou essa dica de você faça a substituição, faça sempre a leitura do texto substituindo essa palavra e aí você vai perceber pela própria leitura qual é a palavra que melhor se encaixa porque que demonstra o mesmo efeito. Mas vamos falar um pouquinho sobre a palavra porém. A palavra porém, ela expressa um sentido contrário a uma ideia anterior. Então ela vai apresentar uma nova ideia que se opõe a uma ideia já apresentada. Então aqui, na primeira ideia, nós temos aqui que as formigas são muito úteis para a fertilização do solo. Porém, elas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem. Então nós temos uma informação de que as formigas são úteis para o solo e nós temos, depois do porém, uma nova informação que seria que elas podem causar mal, sim, para o solo, mas só em ambientes alterados. Qual então seria das opções entre o portanto, o nem, o mas e o porquê a resposta mais adequada? A resposta mais adequada seria esse mas, sem o i. Então, vamos fazer a leitura com o mas, só para confirmar. As formigas são muito úteis para a fertilização do solo, mas as formigas só agem como pragas em ambientes alterados pelo homem. Nós temos então, portanto, o mesmo efeito de sentido. Aí aqui nesse quadro laranja, nós temos um descritivo que vai falar sobre cada uma dessas palavras, né? Porque essas palavrinhas, elas têm um efeito primordial num texto. Elas vão
conectando as ideias, e essa conexão dessas ideias, elas vão transmitir alguma coisa. Elas podem transmitir essa ideia de oposição, que é o caso do porém e do mas elas também podem expressar uma ideia de adição, uma ideia de explicação e uma ideia de conclusão. Então, algumas palavras como o mas, o nem, portanto e o porquê ajudam a fazer a conexão entre partes do texto. Cada uma dessas palavras transmite uma ideia diferente, que pode ser de oposição, que é o caso do mas, de adição, que é o caso do nem, e essa adição é uma adição pela negativa. Vou dar um exemplo para vocês. Nem eu e nem a minha mãe conseguimos ir ao shopping. Então, eu e minha mãe. Nós está somando a ideia na frase, mas está somando pela negativa. Nós não conseguimos. Então, nem eu, nem a minha mãe. Então, o nem é essa ideia de adição. Continuando. Conclusão, que seria o portanto, e explicação, que seria o porquê. Porque juntos sem acento, uma explicação ou uma resposta. Então, essas palavrinhas, pessoal, elas também têm uma classificação dentro da gramática. Elas são classificadas como conjunções e elas funcionam para conectar as partes do texto, completando a sua ideia. Muito bacana, né? A forma como essas palavras, a importância de todas essas palavras, quando a gente estuda a língua portuguesa, quando nós vamos entendendo as funções que cada palavra exerce na nossa comunicação, isso expande a nossa capacidade de expressão, de entender não só como falarmos, como nos expressarmos e como escrevermos também. Nós vamos passar agora para um outro texto. Finalizamos então esse texto de divulgação científica, que é esse texto que apresentou para nós todas essas informações sobre as formigas, e nós vamos passar agora para um outro gênero textual, que é a reportagem. E para começar, eu gostaria de mostrar para vocês a diferença entre reportagem e notícia, porque às vezes nós pensamos que as duas coisas são a mesma coisa, porque elas são textos que estão dentro do campo do jornalismo, escritos por jornalistas, né? Mas elas possuem uma diferença, assim, ó. Embora sejam veiculadas nos mesmos meios de comunicação, esses dois gêneros têm funções sutilmente distintas. A notícia apenas relata o fato e suas consequências. A reportagem extrapola o simples relato de um fato e apresenta opiniões e informações que aprofundam sua investigação e análise. Então vamos supor que você é um jornalista e perto da sua casa bate um carro. O que você faz? Você vai fazer um texto relatando este acidente e, inclusive, às vezes perguntando para alguma testemunha como que aquilo ocorreu. Então, isso seria uma notícia, o relato desse fato. O que seria uma reportagem? Quando, a partir de algum fato, você desenvolve um texto que vai dando mais informações. O que seria um exemplo de reportagem? Várias reincidências de um acidente naquela determinada rua. E aí você não está relatando só um fato, você está mostrando as causas, você está trazendo opiniões, e com isso você vai ampliando as informações sobre aquele determinado fato ou sobre aquele determinado assunto. A reportagem também pode ser sobre algum determinado assunto. Vocês já devem ter assistido na televisão aquelas matérias que elas às vezes são bem longas, que trazem vários depoimentos, vários takes. Isso seria uma reportagem, quando você vai tendo vários elementos, várias pessoas falando sobre aquilo. Vamos então fazer a leitura dessa reportagem, que é uma reportagem sobre algo muito interessante, que são os dicionários. Saiba como é feito um dicionário e por que as palavras entram e saem desse famoso livrão. Essa reportagem é por Gabriela Mancini, de São Paulo. As palavras blogar, tuitar e nerd estão cheias de prosa. Depois de andarem na boca do povo, em livros, em jornais, foram parar no dicionário, aquele livrão que explica o significado das palavras. É que o dicionário quer sempre se manter atualizado como um espelho de como falamos e escrevemos. Abre aspas. Ele registra verbetes que representam as necessidades linguísticas da comunidade que os criou em um momento retratado. É como se congelassem as palavras.
disse Marcelo Módulo, professor de Filologia e Língua Portuguesa da USP. Filologia, pessoal, é o estudo da palavra. É aquelas pessoas que elas dedicam seu estudo para estudar cada formação da palavra, a origem da palavra. Mas a língua é viva e muda o tempo todo. Por isso, quando acabamos a edição de um dicionário, já retomamos o trabalho para a próxima, conta Valéria Zelic, editora do dicionário Aurélio. Por exemplo, o Aurélio incluiu palavras como bullying, pet shop, balada, chocólatra, band-aid, chefe e tuitar. Já o dicionário Wise registrou as palavras botox e motoboy, nerd e geek também entrarão logo. Como é feito? Dá um trabalhão fazer um dicionário. Para escolher que palavras entram, é feita uma pesquisa em textos escritos e na linguagem falada. Cada palavra precisa aparecer um mínimo de vezes. Depois de selecionar os termos e organizá-los em ordem alfabética, eles viram um verbete, pequeno texto do dicionário, é aquele texto que é o significado da palavra. Mauro Vilar, coautor do Wise, conta que levou 15 anos preparando a primeira edição, com 200 pessoas, entre editores, revisores e lexicógrafos. Não sabe o que significa lexicógrafo? Vá correndo olhar no dicionário. Mas eu estou aqui e conto para vocês. Lexicógrafos são exatamente essas pessoas que organizam um dicionário. Aqui nós temos uma outra página dessa reportagem que vai dar outras informações e vocês percebem que eles fizeram disso de uma forma mais lúdica, com os desenhinhos. Então, nós vamos começar lendo aqui, ó, Aurélio igual dicionário. No Brasil, o dicionário mais famoso é o de Aurélio Buarque de Holanda. Ele foi o primeiro grande dicionário da língua portuguesa com mais de 115 mil palavras. O autor, que completaria 100 anos em 2010, ficou tão conhecido que o nome Aurélio virou sinônimo de dicionário. Só lembrando que sinônimo são aquelas palavras que têm o mesmo sentido, só que elas têm uma escrita diferente. Chocólatra. Gírias normalmente ficam em quarentena, ou seja, em observação. Se pegarem, também entram no dicionário. Outro exemplo é a palavra balada. Chefe. Há verbetes que têm uma palavra correspondente em português, mas mesmo assim entram em inglês, por serem muito usados. Outro exemplo é bullying. Tuitar, termo que veio do inglês e foi aportuguesado. Outros exemplos são blogar e deletar. Cartão vermelho. Se uma palavra sai de uso por muito tempo, pode ser excluída do dicionário. As exclusões, em geral, são de termos técnicos que se alteram. Um exemplo é sistema digestivo, que saiu de alguns dicionários quando passou a se chamar digestório. E o que significam aquelas letrinhas? Essas letrinhas, elas acompanham o dicionário e elas são abreviações. Então, ADJ é adjetivo, ou seja, aquelas palavras que qualificam ou caracterizam alguma coisa. Ele dá até os exemplos aqui, ó. Feliz, alto, feio. Os pronomes são aquelas palavras que fazem indicação a alguém, a algum nome, substituem esse nome, fazem referência a algo que já foi dito. Por exemplo, eu, ele, você. Palavras que a gente usa para identificar as pessoas, que não seja só chamando pelo nome. SEF e SM são substantivos, são todas aquelas palavras que dão nome para os seres da nossa existência. Então, SEF é substantivo feminino, por exemplo, a palavra casa, árvore e arara, e o substantivo masculino, que ele dá o exemplo de elefante, carro e livro. E por último, o V, que seria o verbo, que são aquelas palavras que, no geral, elas indicam alguma ação. Vocês perceberam o quanto de informações essa reportagem trouxe? Temos muitas coisas para comentar aqui. Primeiro, 115 mil palavras foram organizadas, mais de 115 mil palavras. Então, nós não temos assim nenhum número exato de quantas palavras existem em língua portuguesa. A gente sabe que são muitas. A outra observação que eu faço é sobre esses termos em inglês que nós começamos a falar na nossa língua portuguesa. Hoje em dia, com a internet, com o avanço das redes sociais, isso se tornou tão natural que nós usamos essas palavras em inglês e às vezes a gente nem lembra que nós estamos falando elas em inglês. Eu posso dar vários exemplos para vocês. Feed, like,
trend. Essas palavras que nós usamos emprestadas, nós chamamos elas de estrangeirismos. E o que acontece com esses estrangeirismos? A partir do momento que eles são muito utilizados, eles começam a ser muito falados e usados na nossa língua portuguesa, eles podem sim começar a ser incorporados para a nossa língua. Na página anterior, vocês viram a palavra motoboy. Provavelmente vocês já devem ter visto essa palavra, mas com o boy, né? B-O-Y no final, não dessa forma. Por que tem essa grafia aqui, essa escrita no dicionário? Porque ele foi abrasileirado, né? Trouxe para o português brasileiro. O mesmo caso acontece aqui com os termos twittar e blogar e deletar. Deletar, gente, é algo que se tornou tão da nossa língua que às vezes até é difícil lembrar que é uma palavra que veio do inglês. E aqui, falar sobre as gírias, né? Quando ele fala aqui que as gírias ficam em quarentena. Por que elas ficam em quarentena? Porque as gírias, muitas vezes, ela é falada por certas pessoas, por certos grupos ou certas regiões. Elas só entram dentro do dicionário quando essas gírias, elas se tornam muito mais populares para mais falantes da nossa língua. Tá certo? Então, vamos responder algumas questões. O que significa o título Pergunte ao Sabe-Tudo? O que seria este sabe-tudo? Um professor, um dicionário ou o melhor aluno da sala? Esse sabe-tudo, ele é um termo que nós usamos como sinônimo para dicionário. Por quê? O dicionário é onde tem todos os significados das palavras e às vezes a gente não sabe qual é o significado, por isso que nós vamos consultar um dicionário. O que essa reportagem informa? É a próxima pergunta. A reportagem, ela informa como é elaborado os dicionários. E a próxima pergunta. Relê este trecho. As palavras blogar, twittar e nerd estão cheias de prosa. Depois de andarem na boca do povo, em livros e em jornais, foram parar no dicionário. As expressões destacadas podem ser substituídas por... Então, nós temos aqui esse primeiro termo, cheias de prosa. Prosa podemos entender como o texto narrativo ou como uma conversa. Então, quando ele fala, o autor do texto fala que blogar, twittar e nerd estão cheias de prosa, ele usa um recurso de escrita que se chama personificação. É quase como ele está dando uma personalidade para essas palavras. Então, essas palavras elas estão agora com uma personalidade. Então, nós temos 3 opções: orgulhosas, gordas e falantes. Então, não vamos responder ainda. A gente já sabe que gordas com certeza não é, porque isso não tem nada a ver. Então, eu vou até fazer um risco nessa opção aqui para nós acertarmos, ficarmos entre as duas. Vamos então analisar o segundo termo, que é esse, andarem na boca do povo. Andarem na boca do povo é uma comparação. O que é uma palavra andar na boca do povo? É quando todo mundo está falando, todo mundo está andando, vivendo sua vida e falando aquelas palavras. Então a gente compara como esse uso contínuo de alguma determinada palavra como se eles estivessem andando pela boca do povo. Então isso aqui é um exemplo de metáfora. Uma metáfora é uma comparação que fica subentendida. Então, se andar na boca do povo significa que muitas pessoas estão falando sobre isso, as opções são tornarem-se populares ou caminharem. Então, a resposta mais adequada é tornarem-se populares, porque nós sabemos que elas não estão andando de verdade, elas só estão populares por ser faladas por muitas pessoas. Próxima pergunta. Segundo a reportagem, o dicionário precisa ser atualizado porque a língua é viva. Isso significa que a língua respira como todos os seres vivos ou se modifica constantemente? A língua, ela é viva no sentido de que ela se transforma. Então, se a gente incorpora novas palavras, a gente tira outras palavras, a gente entende que ela vai se transformando. É por isso que faz essa comparação de que ela é viva. Então, a resposta mais adequada aqui é que ela se modifica constantemente. E aqui nós temos um descritivo, que é
a reportagem pode ser organizada com subtítulos que antecipam a informação que será dada em seguida. Como eu falei, como a reportagem tem muitas informações, ela às vezes é dividida em subtítulos até por uma questão de organização de como que você vai passar essas informações. Então vamos responder essa questão. Releia o trecho do subtítulo Aurélio Dicionário e reescreva esse subtítulo sem usar o sinal de igual, no caso é esse aqui, e sem usar a expressão igual a. Então, para nós respondermos isso, vamos lembrar qual é a palavra que diz que duas palavras diferentes são parecidas ou iguais? É os sinônimos. Então, nós poderíamos responder que Aurélio é sinônimo de dicionário. Certo? E agora nós vamos passar para um outro tipo de... Ah, não, ainda temos algumas questões. Quais são os sinônimos usados pela autora da reportagem para a palavra dicionário? Dicionário, então, pode ser trocado por blogar, twittar, botox e motoboy, livrão ou sabe tudo? A última, né? Livrão ou sabe tudo. E aqui até tá perguntando se você conhece outros sinônimos para a palavra dicionário. Na minha época em que eu era estudante, normalmente as pessoas chamavam de pai de burros, né? Pai dos burros. Então, depois quero saber quais são os outros nomes que vocês acham que a palavra dicionário pode ter. E por último, tá lá perguntando que gírias normalmente ficam em quarentena, ou seja, em observação. Se pegarem, também entram no dicionário. Reescreva o trecho retirando o subtítulo, substituindo, as palavras que estão entre aspas. Então, as gírias normalmente ficam em quarentena, ou seja, em observação. Então, o que nós podemos falar sobre essa quarentena? Nós podemos dizer que elas ficam em análise. Certo? Análise, elas ficam guardadas, né? Ou melhor, guardadas, né? Elas ficam guardadas. Então, eu vou até escrever aqui, guardadas, para a primeira opção. Ou seja, em observação, se pegarem, também entram no dicionário. Esse se pegarem, ele é um termo mais informal, né? O que ela está querendo dizer aqui é se elas continuarem sendo usadas, né? Então, poderia fazer a substituição como continuarem sendo usadas. Ok, falamos muito sobre essa reportagem. Era uma reportagem longa, né? Mas teve muitas informações bem interessantes. Agora nós vamos passar para um outro gênero textual que tem bem pouco texto, pelo menos texto com palavras, que é o anúncio publicitário. Os anúncios publicitários, normalmente, eles têm a ideia de querer convencer o seu leitor, seja por uma campanha ou seja pela venda de algum produto. Então, no caso, nós temos uma imagem aqui, que é de uma criança e no mar. E o que ela está fazendo? Ela está levantando o mar como se fosse um tapete. E embaixo nós temos vários lixos. E junto disso vem o texto que ela acompanha. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Olha essa frase, vocês já escutaram a expressão varreu a sujeira para debaixo do tapete? Quando você varre a sujeira para debaixo do tapete, você tem uma ilusão de que você está resolvendo o problema, mas na verdade não, ele só está ali escondidinho. Então, esse anúncio publicitário mistura o quê? Mistura o elemento visual, que nós podemos chamar de elemento não verbal, com o elemento verbal, que é o texto usado as palavras. E os dois se completam nesse sentido, e a ideia é passar uma ideia de conscientização de que quando você descarta um determinado lixo nos mares ou nos oceanos, você está causando, sim, um problema muito sério. E não adianta fingir que não está causando. Então, esse é o intuito desse anúncio publicitário. Releia o slogan. Só porque você não vê, não significa que não está lá. O pronome você tem a intenção de, como eu falei, o anúncio publicitário quer convencer você daquela informação. Então, esse você ele tem a função de fazer o quê? De aproximar-se do leitor. Porque, olha só, a outra opção seria totalmente absurda, mostrar que uma única pessoa é responsável pelo problema. Não, não é isso, né?
As expressões não vê e não está lá se referem a qual palavra? A palavra lixo. Como que você descobriu essa palavra? Quando nós analisamos também a imagem, que estava lá mostrando o menino olhando para o lixo que estava lá embaixo. Reescreva o slogan, incluindo, eu vou colocar aqui como descobriu essa palavra, pela imagem. E por último, reescreva o slogan, incluindo essa palavra. Então, só porque você não vê o lixo, não significa que ele não está lá. Muito bem, pessoal. O anúncio publicitário, ele tem essa função, né, de misturar os elementos não verbais, as imagens com o texto, e tem essa ideia de transpassar para nós convencer-nos daquilo da ideia que ele está querendo passar, seja uma campanha, como foi o caso do exemplo que a gente viu, ou seja, um anúncio publicitário de um produto que vai ser usado para a venda, né? Mas fora o anúncio publicitário, olha o que nós aprendemos no dia de hoje. Texto instrucional, que foi a bula de remédio, o texto de divulgação científica, que foi aquele texto das formigas, a reportagem, que foi esse textão que nós lemos do dicionário, e o anúncio publicitário, que foi esse que nós passamos. Também aprendemos a deduzir as palavras pelo sentido que elas expressam e pela formação de suas partes, que eu comentei para você, radical, aquela partícula da palavra que nunca muda, e o sufixo, aquele pedacinho que vai sempre no final, e também nós entendemos que a língua ela é viva e extremamente diversa e está sempre em constante modificação. Bom, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, continuem estudando, concentrados, lendo atentamente aos textos e até a próxima aula.